aqui Provérbios, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor, versículo 1 ao versículo 3. Assim está escrito a palavra do Senhor. Do homem, ou seja, do ser humano, são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, o que e quem tem dirigido a sua vida? Pessoas que ouvem essa frase, ou que ouvirão, talvez irão dizer assim: como assim? Eu estou ótima, obrigado, obrigada. Não entendi sua frase. Outros talvez dirão consigo mesmo: eu é quem dirijo a minha vida. E quem mais seria? Outros talvez vão dizer assim: sem dinheiro eu não sou nada. E alguns vão dizer assim: é Deus na minha vida. Muito bem, são várias respostas. E então eu lanço um retrucar contundente, te dizendo assim: é mesmo? É isso tudo? E me faz lembrar na certa feita, na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18, quando certa feita o Senhor Jesus Cristo estava conversando com Pedro, e ele disse assim: na verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, ou seja, tu se vestia da maneira que queria, colocava lá o teu cinto, teu alforje, seja lá o que fosse, mas quando já fores velho, estenderás as mãos a outro, e o outro te cingirá, e ele te levará para onde tu não queiras ir. Ou seja, aqui nesse texto, nesse versículo que o Senhor Jesus está falando com Pedro, eu observo que, trazendo para a nossa vida, que nem todo tempo nós estaríamos ótimos, que nem todo tempo seríamos independentes, que existem situações no tempo em que vivemos, em que há situações que o dinheiro não resolve. Tem momentos que temos que parar e reavaliar nossa vida, porque a maneira que estamos, de condição ou nos conduzindo, mostra de fato o que e quem pode estar dirigindo a vida das pessoas. E para exemplificar isso que eu estou falando para vocês, eu vou trazer 3 exemplos bíblicos, 3 exemplos que eu quero trazer. Por quê? Porque eu quero que cada um que ouça, onde a minha voz chegar com essa palavra, cada um, nós mesmos, a começar de mim, que é essa que vos fala, cada um vem analisar a sua própria vida, o que está fazendo, o que tem feito esses anos todos, se está buscando ao Senhor, se está clamando por Ele, ótimo, maravilha. Porque existem pessoas que talvez nem têm noção de como está a vida, o que é que está acontecendo. E eu quero dizer que nós, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que sem o Senhor Jesus Cristo nada podemos fazer. Então, quero dizer que o que ou quem tem dirigido a nossa vida. E há 3 situações. E a primeira eu quero citar aqui em Marcos capítulo 5, do versículo 1 em diante, que diz assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo o Senhor Jesus do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual a sua morada era nos sepulcros, e nem ainda com cadeias e grilhões ninguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Quer dizer, a gente está lendo aqui até aqui, um homem de uma cidade chamada Gadara. Não se sabe o nome desse homem. Diz que era apenas um homem da cidade de Gadara.
E o que estava acontecendo na vida desse homem? Como é que ele estava? A vida dele estava linda, estava legal, estava maravilhosa? Não. Aqui diz que um espírito imundo tomava conta da vida daquele homem. E certamente ele nem sabia disso. E o que é que acontecia? Ele vivia nos sepulcros, porque não vivia com ninguém, porque assombrava as pessoas. Certamente chegasse a algum lugar, quebrava tudo, acabava com tudo. E aqui diz que muitas vezes tentaram deter ele com grilhões, com cadeias, mas as cadeias eram feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar o que estava naquela criatura. Ou seja, como é que estava a vida dele? Ele estava sendo governado pelo espírito imundo chefe, e que esse espírito imundo respondia por uma legião. E aqui diz mais, ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu o Senhor Jesus de longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, ou seja, ele quis dizer, eu apelo, por favor, por Deus, que não nos atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito para que não enviasse para fora daquela província. E aqueles demônios, versículo 12, rogavam dizendo e dizia, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus, o Senhor Jesus permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, a manada se precipitou no despenhadeiro do mar e se afogou quase 2.000 porcos. E aqui diz, e os que apacentavam os porcos surgiram e anunciaram na cidade e nos campos e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com o Senhor Jesus e viram o endemoniado, que não era mais endemoniado, que tivera uma legião, mas agora estava vestido, sentado em perfeito juízo para a glória do Senhor. O que eu estou querendo mostrar com esse primeiro exemplo? Que este homem gadareno, o que estava governando a vida dele? Quem, o que estava governando? Era um espírito imundo. Tem pessoas que são vitimadas do mal e não sabem. Tem pessoas que estão sendo vitimadas em suas vidas, nas áreas de suas vidas e não sabem. Mas eu quero dizer que da mesma maneira que o Senhor Jesus chegou para esse homem, na mesma maneira, não, seja qual for a origem do teu problema, eu quero lhe dizer, que se você crê, o Senhor Jesus está chegando aí no teu problema agora. Está chegando aí o Senhor Jesus na tua causa. Está chegando aí para abrir porta, para fazer o impossível por você. Creia, porque o Senhor Jesus, ele chega na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus chegou na vida daquele homem, não teve entidade que fosse poderosa o bastante. O espírito imundo, que era certamente o demônio-chefe, ele respondia. O Senhor disse assim, saia deste homem. E perguntou a ele, disse, qual é o teu nome? E ele disse, legião, ou multidão, porque somos muitos. E legião seria, sabe quantos? 6.000 em um só corpo. E aquele estava respondendo pelos outros. Uma situação humanamente impossível. Médico não daria jeito, passos não daria jeito, galho de arruda não daria jeito, nem ir para aqueles lugares para desfazer macumba com macumba também não daria jeito. Mas eu quero dizer que o Senhor Jesus chegou lá. O Senhor Jesus chegou, e aonde ele chega, a coisa ela muda, a coisa ela se transforma e um milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus entrou
na causa daquele homem gadareno, como é que ele ficou? Aqui está escrito que ele ficou assentado, versículo 15, vestido, e em perfeito juízo, porque o mal, os demônios, tudo tinham saído de sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E o Senhor Jesus disse a ele, versículo 19, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas o Senhor Jesus fizera, e todos se maravilhavam. Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo um exemplo deste homem, que quem dirigia a vida dele era os demônios que governava. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que eu posso detectar na vida de alguém, ou na minha mesmo, o que ou quem está dirigindo a minha vida? No caso, se é um inimigo, a pessoa vive oprimida pelo mal. Se é um inimigo na vida da pessoa, só a morte, roubo, destruição, porque qual é a função de Satanás e dos demônios? São três: matar, roubar e destruir. No mínimo, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. As pessoas não têm paz, às vezes ouvem vozes, vê vultos, as áreas de sua vida estão sendo prejudicadas, a pessoa percebe que há uma trava na sua vida, nada dá certo, a pessoa não é feliz, tem um devorador. Às vezes existem pessoas que ficam na situação desse homem gadareno, os demônios habitam no corpo delas e usam a voz delas, escravizam essas pessoas, levam elas para a iniquidade, para a imoralidade. Esses demônios podem causar doenças físicas e psicológicas, arrasou mesmo com a vida da pessoa, mas faz mesmo um terror. É assim. E se de repente você que me ouve, aleluia, ou que vai me ouvir, conhece alguém assim, com a vida assim, existe jeito para essa pessoa? É claro que existe. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Criador, que é o Senhor, é maior do que qualquer criatura. O Criador, que é o Senhor, é maior do que qualquer mal, e ele faz todo desmanche de macumba, de encruzilhada, de seja lá que inferno for, o Senhor é o Criador, aleluia, ele tem poder para desfazer desse mal. E se de repente você observa e diz assim, eu conheço uma pessoa que está assim, uma área da minha vida, eu percebo um mal, o que é que eu preciso fazer para me libertar, para eu ter uma vida abençoada, para eu ser feliz, para que as coisas venham ser destravadas na minha vida? Parece um bloqueio, eu deixo o currículo para tudo que é lado, não se abre uma porta de emprego, eu sinto que não é uma aprovação do Senhor, que é uma coisa amarrando minha vida, o que é que eu faço? E eu vou dizer, em primeiro lugar, aceitar com todo o ser, com toda a alma, com todo o seu coração o Senhor Jesus Cristo em sua vida e a sua palavra, o que ele pede. Se, por exemplo, Senhor, você aceita o Senhor Jesus e ele começa a dizer, deixe o pecado, deixe de fazer isso, não faça aquilo, não fale mais essa palavra. Então a pessoa obedece, porque vai fechando as brechas para o inimigo. Quando a pessoa ela reconhece a soberania do Senhor Jesus Cristo e o confessa, ela deve congregar, ela deve receber e fazer orações, estar orando e lendo a palavra do Senhor. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, qual é? Não se envolver mais com as coisas que não convêm. Sabe que tem coisas que chamam a atenção da pessoa? É magia, é ocultismo, é amarração por amor. Aí promete que vai amarrar e trazer o amor em 3 dias. Aí é a cartomancia. Quando não é isso, é imoralidade mesmo, as coisas da carne, a depravação, a violência, não é? Toda espécie de idolatria. As pessoas dizem, não, mas eu estou venerando a imagem de alguém, mas eu estou apenas lembrando, mas não está não. A Bíblia diz que está adorando a demônios, é assim. Então, é praticar o que é bom e perseverar nisto. Aí as brechas vão sendo fechadas,
o mal vai saindo com jejum e oração, e você vai se desvencilhando do pecado, do mal, do engano, das coisas que não agradam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E assim o Senhor Jesus chega, e a vitória é certa na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não adianta procurar lugares onde diz assim, lá tem um ser poderoso que se incorpora e diz que vai fazer isso e vai fazer aquilo. Aí engana você e pede seu dinheiro, e pede sacrifício de animais, e pede sacrifício até de crianças, e pede, é uma barbaridade, é uma coisa terrível. E a pessoa às vezes vai porque o desespero, querendo aquela vitória, querendo aquela porta, aquela coisa, e ali é buscando um demônio, e o demônio ele faz pior na vida da pessoa. Se o Senhor não der aquilo que a pessoa quer, não é o diabo que vai dar, mas tenha certeza disso. Agora, quando o Senhor dá e a pessoa permanece na presença do Senhor, então a bênção do Senhor, ela vem, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, se a pessoa está sendo vitimada do mal, vê que na sua vida tem um mal, jejum e oração, buscar a presença do Senhor, abrir mão, não querer mais literaturas que não agradam ao Senhor, coisas que falam de demônio, de ocultismo, de magia, de encanto, de feitiçaria, dessas coisas, cartomancia, todas essas obras são condenadas pelo Senhor. Condenadas, a Bíblia diz, Apocalipse 21:8, quanto aos covardes, aos feiticeiros, os mentirosos, os idólatras e todos, e muito mais. E os mentirosos serão lançados no lago de fogo, está escrito. Então não adianta ir e você se sentir ludibriado e dizer, vai acontecer, a pessoa que eu amo vai vir em 3 dias. Queira não, minha filha, queira não, meu filho, principalmente se for dos outros. E você fazendo por onde tirar o que é dos outros, destruir um lar para ter para você, não sabe o inferno que você vai ter 10 vezes mais nessa questão. Segundo exemplo de quem ou o que pode estar dirigindo a vida da pessoa. Às vezes é a própria pessoa com o seu ego inflado, ou seja, com o seu ego cheio de si. Se tem dinheiro, aí diz, o mundo é meu, posso comprar o que eu quiser. Ou então cheio do ego, ninguém manda em mim, faço o que eu quiser. E nós temos um exemplo bíblico em Lucas capítulo 15, que foi o filho pródigo, ou seja, a palavra pródigo quer dizer rebelde. A Bíblia diz, versículo 11, um homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, dá o que é meu. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, nesse pedido aqui desse filho pródigo, o que é que nós vemos aqui a princípio? Uma pessoa com o ego inflado. Nós vemos na atitude dele o quê? Egoísmo. Ele era egoísta. Ele era precipitado. Ele quis uma coisa antes do tempo, da forma dele, do jeito dele, não importando com os outros, nem o que aconteceu, se os outros iam ser prejudicados ou não. Ele não estava nem aí. Ele só olhava para ele. Imaturidade. Nós vemos nele muita imaturidade. Ele não tinha maturidade para administrar a herança dele. É tanto que ele gastou, desperdiçou em pouco tempo. A jactância, ele era orgulhoso. Um jovem perdulário e de ego inflado. E a Bíblia diz, versículo 13, em poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que era dele, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo do jeito que queria. A porta estava bem larga e bem aberta. Enquanto tinha dinheiro, aí tinha amigo, aí tinha prazeres, aí tinha festa, aí tinha, sabe, pessoas que admiravam, aí tinha tudo, aí tinha um bocado de coisa. E estava vivendo no auge do pecado e por pouco tempo. Porque a Bíblia diz no versículo seguinte, 14, e havendo ele gastado tudo,
houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E o pior é que, além de querer uma coisa terrível, que não era para ele, o pior ainda é que ninguém dava nada a ele. Aí pronto, aí é que deu tudo mesmo. Aí é que estava no fundo do poço. Aí nós vemos aqui nessa situação, foi Satanás? Não, foi um erro. E a Bíblia mostra que nós colhemos, se há a semeadura das nossas escolhas. Porém, não quer dizer que a vida inteira seremos afligidos enquanto vivos, exceto se, salvo se, a pessoa se arrepende e vem para o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus tem misericórdia, mas tem uns que não se arrependem, não vêm para o Senhor e a vida vai de mal a pior. E quando a morte vem e ceifa, aí é que acabou tudo mesmo, aí é que não tem mais jeito. Então este jovem, ele se envolveu facilmente na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba da vida. Era um típico ser humano que se auto-justifica e diz assim, mas será possível que eu não possa viver a minha vida do jeito que eu quero, deliberadamente? Talvez alguém que ouça a minha voz esteja dizendo isso ou vá dizer, será que eu não posso não, dona, viver minha vida deliberadamente como eu quiser? E eu te digo, bom, se há o livre-arbítrio, o Senhor não obriga ninguém a seguir a Ele, isso é verdade. Agora, sabendo que, contudo, uma vida libertina, ignorando o Criador e a todos, traz duras semeaduras, duras para qualquer um, como o fundo do poço, por exemplo. Esse rapaz, ele tinha um pai que amava, ele tinha um irmão, ele tinha um lar, ele tinha uma riqueza que era para ele na hora certa, mas ele quis tudo do jeito dele, da maneira dele. Ele queria ser dono do nariz e, na realidade, ele não enxergava um palmo além, não tinha discernimento de nada, ele faltava... Ele teve tudo, mas só não tinha o juízo. Faltava achar o juízo dele que ele não tinha. Era assim. Só que ele não era maluco. Ele sabia que estava errado. Agora o que eu digo, faltava o juízo é porque ele não usufruiu da forma certa, não teve maturidade. Essa é a questão. E nós, quando não temos maturidade, e ainda assim somos orgulhosos e com o ego super inflado, aí vem aquela falsa ilusão de independência libertina e que traz a falsa alusão, a falsa admiração. Tem gente que olha e diz, você é diferente, você, olha, meu amigo, é minha amiga, mas aí quando você tem alguma coisa, mas quando você se perde, quando está no fundo do poço, aí ninguém ajuda. Aí na hora da doença piorou, ninguém chega lá e nem lá. Aí perde família, aí às vezes pessoas assim valorizam o que não presta, valoriza maus conceitos, valoriza coisas ruins, que foi esse rapaz, e veio dissolutamente, ou seja, ele valorizou as coisas desta vida, os prazeres desta vida, as coisas que eram más para ele mesmo, violentou a sua própria alma, fez do seu corpo instrumento de pecado. Então, ele valorizou os maus conceitos e desvalorizou aqueles que amavam ele. Vocês já pensaram que às vezes o ser humano faz assim? Dá valor a uma coisa que não presta. Mas se tem alguém que ama ou a família, aí desvaloriza, joga para lá. Aí tem gente que abandona a família, abandona a filha, abandona a mulher, abandona marido, por causa, vamos dizer, de uma carreira, ou por causa de outra, e por causa disso, ou por causa daquilo. Pois é, aí ao invés de melhorar a vida, aí se afunda cada vez mais. E depois, às vezes, se tiver tempo de pensar e se chegar a pensar e refletir na besteira que fez... E se vier para o Senhor, tudo bem. E se morrer na iniquidade, aí é só o Senhor na causa. Então, esse filho pródigo, ele chegou numa situação em que o emprego que ele arranjou foi para apacentar porcos.
Mas a fome, a situação foi tão grande na cidade que ele estava ali, que nem a comida dos porcos ele não podia comer. Ele queria comer e o dono disse, ai meu filho, você não coma a comida dos porcos não, porque senão vai faltar para eles. Imagina que ponto esse rapaz chegou a querer o que não prestava para ele. A querer para ele o que era o absurdo, o que não era do Senhor para ele. E ele chegou a esse ponto, e pior ainda, além de chegar nesse ponto, ninguém lhe dava nada, porque Satanás e o mundo é assim. Valoriza de acordo com o que tem. Se tem um carro, valoriza porque tem um carro. Se não tem nada, então para o mundo aí não vale nada. É assim, é desse jeito a coisa. Mas a vida desse filho pródigo teve jeito para ele? Teve. Teve jeito para ele. E se a pessoa vive assim, se porventura estiver ouvindo minha voz ou se vai ouvir, o que deve fazer da vida? Versículo 17, primeiro ponto, cair em si. Ou seja, de repente, aquele camarada que não tinha um pingo de juízo, de repente vem um pouco de juízo na mente dele. Ele começa a raciocinar da forma certa. E ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui que sou filho, perecendo de fome. Quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar. Eu vou ter com meu pai. Eu vou assumir meu erro, porque eu errei mesmo. Eu não presto, eu errei mesmo. Eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor mesmo. Realmente eu, em outras palavras, não presto. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas eu lhe peço, por favor, uma oportunidade. Me faça como um dos teus trabalhadores, pai. Porque teus trabalhadores estão 10 vezes melhor do que eu. E eu mesmo estou afundado mesmo. Ou seja, cair em si, isso chama-se arrependimento. E o arrependimento dele não ficou apenas no remorso de chorar e dizer, não tem mais jeito para mim, eu vou colocar a corda e me enforcar, porque não tem mais jeito. E ali entra na autocomiseração para ver se aparece algum e diz assim, que pena, tenho pena de você. Ao invés de se levantar, Deus está dizendo, se estiver assim, levante-se. Tem jeito para você. Você não está com vida? Levante-se, levante-se. Assuma responsabilidades. Assuma seus erros. Converse com o pai e diga, pai, eu pequei mesmo, eu pequei consciente. Eu fiz o que não prestava, pai, é verdade. Mas eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais viver desse jeito. Pai, eu te peço, por favor, meu amado pai, meu amado Deus, me perdoe. E assim eu te garanto que você vai encontrar perdão, paz para a sua alma e o Senhor vai te ajudar a reconstruir a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Provérbios 28:13 está escrito, aquele que encobre, que maqueia, que justifica, que ludibria o seu pecado, sabe? Que tenta assim, fazer dele assim, como uma coisa aparentemente normal e aceitável, ele nunca prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Está escrito. E ele se arrependeu, mas não foi aquele remorso de Judas que foi dar cabo da vida, não. E jogou as moedas para lá, não. E no final, nem moeda, e nem vida, e nem terra, e nem nada. Foi-se embora direto para o lago de fogo. Para o inferno, para depois ir para o lago de fogo. Não, esse daqui ele fez valer. Ele se arrependeu e disse, eu agora vou me consertar. Eu agora vou criar juízo na minha vida. Eu agora vou ser um homem. De verdade, eu vou assumir responsabilidade. Eu vou andar direito, porque é para isso que o Senhor quer. Foi para isso que Ele me criou. É para isso que Ele está me dando vida, para eu endireitar a minha vida, porque a minha vida ela está torta, igual a desse cara aqui. É assim. E a Bíblia diz, versículo 20.
E levantando-se foi para o pai, quando estava ainda longe, viu seu pai, e o seu pai se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Eu quero dizer a vocês, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor não nos trata no mesmo teor dos nossos pecados, sabe por quê? Porque Ele nos ama demais, Ele nos ama incondicionalmente. Aí você pode dizer, mas o mundo está um caos, é verdade, porque o Senhor é amor e é fogo consumidor. Mas preste atenção, o fato de pecarmos e se ainda estamos vivos é uma prova, aleluia, glória a Deus, é uma prova irrefutável de que o Senhor tem amor por nós. Concorda comigo, porque é assim. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. É verdade, eu não sou digno de ser chamado seu filho, não. Em outras palavras, ele disse, eu não presto mesmo não, pai. Eu destruí a herança toda, eu não valho. Olha, pai, eu não valho uma cocada, eu não presto. Mas eu estou aqui pedindo ao Senhor uma oportunidade, me ajude. Mas o pai que fez? Diz aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestir, põe um anel na mão, sandália nos pés. Isso chama-se o quê? Misericórdia do Senhor e oportunidade. Você que está vivo, conhece alguém assim, ou quem sabe está numa vida assim. Assim diz o Senhor, você está vivo e viva para que se chegue ao Senhor, porque essa oportunidade Ele está te dando para te dar uma nova vida, para te justificar, para perdoar os teus pecados e ninguém mais te condenar e Ele te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai diz, trazei o bezerro cevado, matai, comamos, alegramos, porque este meu filho, ele estava morto, realmente em delitos e pecado, morto, mas reviveu. Ele se perdeu na vida, mas agora ele se achou. Então, para ele o que restava? Duas opções, ou se afundar de vez, ou reconhecer que errou, e com a graça do Pai, tentar consertar as coisas, a bagunça que ele mesmo fez. E assim somos nós. Esse filho rebelde fez isso. E ainda bem que ele teve tempo para isso. E se não tivesse? Quem escutar a minha voz ou quem for ouvir, está com vida, tem tempo. Mas não brinca, porque a vida está mais estável do que nunca. A pessoa dorme e não sabe se acorda. É assim. E o amanhã pode ser tarde. Terceiro exemplo e último que eu quero falar. De quem ou que tem dirigido a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou dar aqui um exemplo típico de alguém o qual o Senhor é que dirigia a vida dele, apesar de tudo que ele passou. Que foi o jovem José. Louvado seja o nome do Senhor. José, filho de Jacó. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 39, versículo 5, diz assim. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio Potifar por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ou seja, o seu patrão, o patrão de José, aqui Potifar, não se preocupava com nada. Aleluia! Porque o Senhor era na vida de José. E José ali sabia administrar as coisas. Ou seja, o Senhor era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21 desse mesmo capítulo. Quando a mulher de Potifar tenta contra José e ele não cede, ele não peca. Louvado seja o nome do Senhor, que ele vai para a prisão, vai para o cárcere. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade, deu graça aos seus olhos ao carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Aleluia!
E o carcereiro Mó não teve cuidado de coisa alguma que estava na mão dele, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aí é o exemplo de alguém que tem o Senhor, nosso Deus, na vida. É como eu já disse, pode morar na beira do mangue, mas o Senhor é com essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí alguém diz assim, mas morar na beira do mangue, e se Deus for na vida da pessoa, a pessoa não poderia viver uma vida melhor? E eu quero dizer a você que, aleluia, ter o Senhor na vida, o sinônimo de ser muito próspero, de ter muita riqueza, de ter grande esplendor, esse não é o sinônimo de ter Deus na vida. É muito além do que isso. Vejam que José, louvado seja o nome do Senhor, ele era invejado pelos seus irmãos. Os seus irmãos rasgaram a túnica colorida que o pai deu. Louvado seja o nome do Senhor. José foi vendido. José foi assediado. José foi acusado injustamente. José foi para a prisão. E esse processo foi mais ou menos 13 anos, porque ele tinha 17 quando saiu da casa do pai, tinha 30 quando ele foi exaltado. Mas eu quero dizer a vocês que ele sofrendo tudo isso, mas o Senhor era com ele, por quê? Porque o Senhor, louvado seja Deus, prosperava em tudo que ele tocava. Os sonhos que ele interpretou do padeiro, do copeiro, se cumpriram da forma que ele interpretou pelo Espírito Santo do Senhor. Na prisão, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ele interpreta o sonho de Faraó, que não teve esse que interpretasse, mas José interpretou os sonhos de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E José, mesmo passando por tudo aquilo, ele não blasfemou contra o Senhor, e sobre ele tinha algo que não precisou ele alardear, mas que foi confirmado aqui em Gênesis 41, versículo 38. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Ou seja, até o ímpio observava que o Senhor, o Deus vivo e poderoso, era na vida de José. Isso é ter Deus na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Depois disse Faraó a José, pois Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e tão sábio e tão ajuizado como você, meu filho. Tu estarás sobre a minha casa. Por tua boca, andai que ourefla, e se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José e fez vestir vestes de linho fino, pôs colar de ouro no pescoço, fez ele subir num carro e clamavam diante do povo. Faraó dizia, ajoelhai, e o povo tinha que se ajoelhar mesmo, aleluia, mas não era bem diante de José, era do Deus vivo que estava na vida de José, louvado seja o nome do Senhor. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem o teu consentimento. E chamou Faraó o nome de José de Zaphnath-Paneia. Louvado seja o nome do Senhor. E deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. 30 anos quando ele foi exaltado. O Senhor era com ele, mas ele não deixava de ser invejado. O Senhor era com ele, mas mesmo assim não privou ele de ser jogado no poço. Agora privou ele da morte, ele não morreu. O Senhor era com ele, mas mesmo assim ele foi vendido como escravo, foi vendido por algumas moedas, mas aqueles que fizeram aquilo, o Senhor lá na frente cobrou deles e se reconciliaram com José.
Aleluia, José perdoou seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, uma pessoa cheia do Espírito do Senhor, este é o pré-requisito principal para o Senhor exaltar. Você ter o Espírito do Senhor na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que aconteça, não importa se te acusam injustamente, não importa se você está sofrendo alguma situação difícil, não importa, o que importa é ter comunhão com o Senhor, porque a Bíblia diz, aleluia, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso é ter Deus na vida. Abraão tinha um Senhor na vida, mas nem por isso ele deixou de ser provado, nem por isso ele deixou de perder, vamos dizer, vacas ou ovelhas, perdeu por poucos tempos a sua mulher, nem por isso ele deixou de passar provações, mas o Senhor era com ele. Então, quando a pessoa tem Deus na vida, o que eu quero dizer é que ela é justificada, é que ela é, louvado seja o nome do Senhor, abençoada, e ela é exaltada pelo Senhor no tempo do Senhor, e é justificada, e o mal não prevalece. Então, isso vai muito além do que dizer que a pessoa que tem muitos bens materiais é porque tem o Senhor na vida. Não há dúvida que o Senhor dá uma prosperidade a quem quiser, mas não quer dizer que a pessoa tenha salvação ou que tenha Deus na vida. Ter o Senhor na vida é subsistir a tudo e ser exaltado e ser cheio do Espírito Santo e ser uma pessoa capacitada pelo Senhor para, aleluia, cumprir os desígnios dele e ser uma pessoa cheia de amor e de perdão na alma. Então, isso é ter Deus na vida. Então, está passando provações, mas tem certeza que está buscando ao Senhor, está clamando a Ele, está vivendo como apraz a Ele? Então, o Senhor é na sua vida. Até agora, o Senhor tem lhe poupado de enfermidades, é Deus na sua vida. Ou você já passou por enfermidades e saiu da UTI, é o Senhor na tua vida. Você está desempregado, mas não deixou de comer, nem está passando fome, é o Senhor na sua vida. Aleluia! Exalte ao Senhor e nunca o abandone por nada. Porque o Senhor na vida de uma pessoa, Ele justificará, Ele exaltará o seu tempo e Ele fará maravilhas por essa pessoa e na vida desta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ou o que está dirigindo a sua vida, a nossa vida? Vamos analisar e saber, e assim clamar ao Senhor Todo-Poderoso, porque quem estiver com Ele na vida, vai se cumprir 2 Crônicas 7,14, que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se porventura estiver em delito, mas se converter do seu mau caminho, então, diz o Senhor, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. A terra é o coração, a terra é o país, o Senhor tem poder para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos limitados e para nós qualquer coisa é um fugir do controle e nos deixa abatidos, mas não destruídos. Se o Senhor é na nossa vida, Ele cuida de nós e preserva a nossa vida para os propósitos dEle. E se morremos ou se vivemos, somos do Senhor. E Ele testifica isso. Que o Senhor vos abençoe, oreis por mim. Que eu estou orando por todos, oreis por mim, por minha saúde. E se inscrevam nos meus canais, Melry Macedo pregando a palavra de Deus. Meu canal YouTube primeiro. O segundo é Conselhos Bíblicos, palavra que edifica. O terceiro canal é um canal de artesanato. Artesanatos que eu gosto de fazer, utilidades para o lar, para quem gosta de assistir.
E também o Senhor, pela sua misericórdia e bondade, me deu um presente, que foi um novo álbum musical com 7 louvores para a glória do meu Senhor Jesus. Então estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Vocês digitam Pastora Melry Macedo e digitam assim: o segredo de estar de pé. Escute, compartilhe, seja edificado, edificada e abençoada. Que o Senhor abençoe a todos. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente madrugada de oração ou de sono para todos nós. Amém e graças a Deus.